Qual é o mínimo que eu preciso ter para começar nos leilões de imóveis? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que eu recebo quase todo dia por quem está começando nos leilões de imóveis. Existem meio que dois momentos na vida de todo mundo que descobre sobre leilões de imóveis, tá? O primeiro momento, a pessoa acha que você precisa ter muito dinheiro, porque só vai ser possível comprar à vista. E o segundo momento é quando a pessoa descobre que não, você não precisa de todo o dinheiro, você pode comprar financiado. E aí, nesse momento, a pessoa, uau! E aí, logo em seguida, vem a segunda pergunta. Mas qual que é o mínimo que eu preciso? E aí, eu, como um bom economista, preciso usar a frase que a gente mais gosta de utilizar. Depende. Depende de quê? Eu queria mostrar para você minha tela de um imóvel. Esse aqui é um imóvel genérico que eu peguei aqui. Uma coisa que você precisa entender é que boa parte dos custos que a gente trabalha nos imóveis de leilão, eles são variáveis, ou seja, depende do valor a que vamos negociar o imóvel, do quanto vale o imóvel, do quanto pagamos por esse imóvel. Então, tudo isso pode variar. Então, você consegue ali, na página, por exemplo, você entra aqui, Imóveis Caixas, ou você entra aqui no nosso site, no arremataí.app, ou na verdade é arremata.ai, beleza? E aí você entrou aqui no site, você está aqui dentro, e aí você vê um imóvel. Por exemplo, esse aqui. É um apartamento que está avaliado em 166 mil, com valor de venda de 98 mil. Edwards, esse imóvel aqui, por exemplo, ele não aceita financiamento, tá? A gente teria que usar o lance principal, ou seja, à vista, ou podendo utilizar o FGTS. Mas qual que é o custo? O que eu preciso de, no mínimo, para fazer essa arrematação? Cara, então vamos lá, vamos pensar nos custos. Eu tenho que entrar na minha conta que não é free. Eu não consigo utilizar aqui, ó. Eu tenho que pensar nos meus custos, que são variáveis. Se você for pensar em comprar um imóvel financiado, a primeira coisa que você pode ter que pagar é o leiloeiro. O que é o leiloeiro? Toda vez que você tem modalidades como essa daqui, ó, licitação aberta, ou você vê essa sigla aqui, ó, SFI, significa que vai existir um leiloeiro, tá? Toda vez que no caso você olhar, essa não vai aparecer aqui, mas você vê essa modalidade aqui, ó, venda online, ou tiver escrito assim, ó, venda direta online, neste caso, o imóvel não precisa de leiloeiro, tá? A venda direta, ela aparece aqui, ó, compra direta no site da Caixa. A venda online vai aparecer um cronômetro aqui. Então, quando tiver essas duas modalidades, você não paga o leiloeiro. Quando tiver uma licitação, como por exemplo essa daqui, você entra aqui dentro, ó, é uma licitação. Ou se tivesse aqui leilão SFI, aí você precisa pagar o leiloeiro, tá? Quanto que custa o leiloeiro, Edward? Você tem que pagar o leiloeiro 5% do lance que você dá. Então, por exemplo, se fosse nesse imóvel aqui, 69 mil, 70 mil, 5% seria R$ 3.500. Tem que pagar para ele. Fechado? Primeiro custo. Então, mais uma vez, depende do valor que você vai pagar no lance. Pagou o leiloeiro, aí vem a etapa em que você vai dar a entrada no financiamento. A entrada no financiamento varia do tipo de banco que você está comprando o imóvel. Então, por exemplo, se você pegar ali um imóvel no site do Santander, um leilão do Santander, o financiamento mínimo exigido é de 20%. A entrada mínima exigida é de 20%. No financiamento da Caixa, para leilões de imóveis, a entrada mínima exigida é de 5% também. Então, vamos recapitular: 5% de leiloeiro, 5% de entrada de financiamento, tá? Depois que você compra um imóvel de leilão, aí, como na verdade não apenas de leilão, mas quando você compra qualquer imóvel, uma coisa que você vai ter que fazer é o documento. A transferência de propriedade básica. É basicamente você colocando ali o que o imóvel passa a ser seu. E aí vem os custos cartorários, que é, se você financiou, que é o caso do financiamento, obviamente, você vai ter que pagar o ITBI e o registro deste imóvel, tá? O ITBI, eu vou te mostrar que, cara, não tem uma regra simples. Porque basicamente você tem que digitar aqui, ó, ITBI, alíquota e a cidade que você compra. Por quê? Cada cidade tem uma alíquota própria.
Então, por exemplo, eu estou aqui em São José dos Campos. São José dos Campos. Aqui a alíquota é de 2%. Então, quanto que eu vou pagar de ITBI? 2% do valor que eu paguei no leilão. Então, por exemplo, naquele imóvel lá de 70 mil, eu tenho que pagar R$ 1.400 de ITBI. Pensando na minha cidade, tá? Ou seja, é o ITBI do imóvel na cidade a qual você está comprando. Se eu estivesse comprando um imóvel aqui em São José, seria 2%. Se eu estivesse comprando um imóvel lá no Rio de Janeiro, é 3%, que é o ITBI de lá, e assim sucessivamente. E que mais, Edward, de documentação? Você vai ter que pagar o registro também. E o registro, se você consegue fazer o cálculo diretamente no site dos registradores. Você digita aqui no Google, calculadora registro, vai aparecer aqui, ó. Aí você entra nesse primeiro link. E agora tá demorando. Aí, por exemplo, eu pego aqui São Paulo. Eu escolho, sei lá, o município. Vamos pegar São José dos Campos também. Registro em geral ou registro de compra e venda com alienação fiduciária. O que seria isso aqui? É caso de você fez com financiamento. Que seria isso o exemplo? Nesse caso, vamos supor que eu fiz um 69 mil reais. Valor da transação, né? 70 mil reais. Qual que é o valor de financiamento? 65 mil reais. Por que 65 mil reais, Edward? Na verdade é 67, 66 e 500. Edward, por que você colocou esse valor? Porque eu já pensei na conta assim, ó. Eu vou dar 5% de entrada. 5% de 70 mil é R$ 3.500. Quanto que eu vou financiar? 70 mil menos R$ 3.500. Logo, 66.500. Aí eu coloco para calcular aqui. Aí leva um tempinho, ele vai calcular. Pronto, ele me deu o cálculo aqui. Eu vou pagar no final R$ 3.000. Beleza? Então vamos recapitular. Primeiro, leiloeiro que pode ou não existir, 5%. Entrada de financiamento, 5%. ITBI, ele vai variar de 2% a 5%. Cada cidade tem o seu. E o registro você calcula aqui. Com isso, você tem uma noção geral já do básico que você precisa. Edward, o que mais que eu vou precisar para comprar um imóvel? A partir daqui, qualquer coisa pode ou não existir. Por quê? Pode ou não existir débitos, e aí a gente vai ter que descobrir. Por exemplo, esse imóvel aqui, o que ele está falando para a gente? Que se houver débitos, até o limite de 10% da avaliação é a gente que paga, ou seja, a avaliação é 122. Até 10%, ou seja, 12 mil reais, sou eu que pago. Então pode ser que eu tenha que ter 12 mil reais para pagar a dívida de condomínio. Óbvio que a gente analisa antes, né, de participar do leilão, mas só para você ter uma noção. Então não tem um número exato de quanto que você precisa. Tudo depende da sua estratégia, tudo depende do tipo de imóvel, da região que você está arrematando. A gente tem um cálculo de bolso, pelo menos eu tenho. Por quê? Eu gosto de arrematar imóveis do tipo MRV na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Esses imóveis, eles têm uns valores muito próximos, tá? Que é quanto? É entre 90 a 100 mil reais, entre 85 a, vamos colocar um range aqui, entre 85 a 110 mil reais. É um imóvel que eu vou pagar no leilão, esse valor. Apartamentinho, 39 metros quadrados, sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro. Esse é o padrão, tá? Em São Paulo, a média que eu vou pagar no leilão, esse tipo de imóvel, entre 85 a 110 mil reais. Quanto que eu preciso para financiar um imóvel, para comprar um imóvel desse no leilão? Cara, dependendo da modalidade, com 20 mil reais você já consegue tranquilo. Agora, se você tiver 30 mil reais, melhor ainda. Você já tem uma gordurinha para caso tenha débitos, para caso essa modalidade tenha o leiloeiro, enfim. Só para você entender essa estrutura básica. Entre 20 a 30 mil reais, extremamente razoável. Edwards, mas e a parcela? Quanto que eu vou pagar? Cara, você pode fazer uma simulação aqui, ó. Digita assim, ó. Simulador caixa. Aí você entra aqui. Aí você vai fazer um financiamento de pessoa jurídica, pessoa física, a imóveis caixa, qual que é o valor aproximado. Vamos colocar aqui no estado de São Paulo, não possui imóvel nessa cidade, beleza. Próxima etapa. Eu vou tirar aqui os meus dados, obviamente, porque eu não sou bobo. Segura aqui um pouquinho enquanto eu preencho com os meus dados. Pronto.
Aí eu venho aqui, eu vou colocar SBPE. Edwards, por que isso aqui? Porque Minha Casa Minha Vida você não consegue comprar no leilão, tá? Eles só estão pegando com SBPE. Então, beleza, peguei aqui, aí vai calcular, pronto. Eu fiz uma simulação aqui. Qual que é o valor de parcela nesse cenário muito específico? R$1.000. Então, para ter um imóvel desse, eu ia pagar mais ou menos ali seus 20 e pouquinhos mil reais de início e uma parcela de R$1.000. Por quanto tempo? Até vender. Então, se, por exemplo, você tem 30 mil reais, com 30 mil reais, você paga 20 de entrada e mais 10 parcelinhas de 1.000, pronto. Com 30 mil reais, você mantém o imóvel por um ano, até a venda, que é o prazo de venda. Então, essa é uma estrutura básica de quanto que você precisa para comprar um imóvel de leilão. Não tem um número fixo, eu sei que você queria uma resposta pronta, mas não tem. Agora, se você tem entre 20 a 30 mil reais, você tem nome para financiar, de repente não o seu, mas você tem algum parente, enfim, você pode começar. Quer aprender a fazer isso, fazer essas contas, fazer essas análises no detalhe? Cara, aqui na descrição vai ter o link do Leilões Caixa do Zero Arrematação em 60 dias. 60 dias você arremata seu imóvel de leilão. Se você não conseguir em 60 dias, eu devolvo seu dinheiro. O link está na descrição, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!